Eu quero saudar a todos com a gloriosa paz de nosso meio e bondoso Salvador Jesus Cristo. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, nos diz assim: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. A sabedoria que Deus dá é uma espécie de ferramenta, como os dons espirituais, são ferramentas de trabalho. Por quê? Por exemplo, os dons de curar. Por que o Senhor nos dá os dons de curar? Porque tem muita gente doente na igreja. Por que o Senhor nos dá os dons de discernimento, o dom de discernimento de espíritos? Porque existem espíritos enganadores. Existem pessoas que falam em mistério, mas não é pelo Espírito de Deus. Existem pessoas que têm visões, mas não é pelo Espírito de Deus. Pode ser visão da carne, pode ser do Espírito de Deus e pode ser do Espírito maligno. Então, muitas das vezes, manifestações sobrenaturais dentro da igreja podem não ser de boa procedência. E eu só posso julgar isso se eu tiver o dom de discernimento de espírito. E por isso é necessário que nós tenhamos também sabedoria vinda de Deus. Por quê? Porque a sabedoria vinda de Deus, ela vai nos dar condições de nós podermos administrar bem esses momentos, muitas das vezes momentos delicados. E os líderes, principalmente os líderes, eles precisam da sabedoria. Os crentes, de um modo geral, precisam da sabedoria de Deus, e os líderes muito mais ainda. Por quê? Porque muitas das vezes situações acontecem, né, na igreja, e por falta de sabedoria, o líder acha aquilo uma coisa normal, e quando não é normal. Quando aquela coisa, aquele acontecimento, poderá dar margem para coisas muito mais sérias e comprometedoras. Entende o que eu quero dizer? Eu vou dar um exemplo bem simples, e que já vi acontecer com meus próprios olhos, mas isso não foi na minha gestão. Eu estava em uma igreja, e em dado momento, uma irmã que é considerada uma pessoa de peso, uma espécie de profetisa, etc., ela se levanta e diz para todo mundo ouvir, no meio do culto, que Deus está mandando o pastor fazer isso, fazer aquilo outro. E o pastor, sem sabedoria nenhuma, simplesmente obedece. Eu quero te perguntar uma coisa. Se o pastor está naquela igreja, ele é ou não é o anjo da igreja? Então o Espírito Santo passou a liderança da igreja por alguns momentos para uma irmã, para um irmão, para outra pessoa? É assim? E que eu saiba, o Espírito Santo, além de ele ser sábio, ele é ético. Ele não pode ferir a ética, ele não pode passar por cima do pastor, porque senão vira bagunça. E tem pastores, tem líderes que são tão ingênuos que eles veem essas coisas com naturalidade. Alguém fala assim, olha, Deus falou comigo para colocar a igreja de pé agora. Não, não é o pastor, é uma pessoa comum. De repente um jovem, de repente uma irmã, de repente alguém. Olha, Deus falou comigo que é para botar a igreja toda de pé agora, para fazer oração tal e tal. Bom, aparentemente não há nenhum problema nisso, não há nenhum pecado, mas espera aí. Se Deus sabe que o líder é o fulano, como que Deus vai mandar uma pessoa mandar na igreja? Entende? Isso abre margem para outras coisas piores que essa. Muito mais sérias do que essa, entendeu? E aí a pessoa não tem o mínimo de sabedoria para chegar e falar assim, pastor, olha, eu senti no meu coração que a igreja deve ficar assim. Se o pastor entender que aquilo é de Deus, é ele e não a pessoa que vai fazer. Porque automaticamente o Espírito Santo é ético, é sábio. Como que o próprio Espírito Santo que botou aquela pessoa na liderança da igreja vai passar por cima dela, deixando para a irmã, para fulana, para ciclana, para fulano, para ciclano? Não pode. Entende, gente? A gente tem que parar de ser sentimental, né? Muitas pessoas são pessoas emocionais, psicologicamente fora do contexto. Não existe antiética. Por isso que a palavra do Senhor fala que ministério é composto de pastores, evangelistas, e antes eram os apóstolos, que são só 12. Hoje tem milhares de apóstolos, mas tudo bem, eles estão por aí, eles têm um entendimento que eles podem ser apóstolos, mas a Bíblia não deixa nenhuma dúvida que só tivemos apenas 12 apóstolos. E Matias,
Matias, alguém fala assim, não, nós tivemos o Matias. Matias foi a escolha do homem, né? Como se fosse um joguinho de dado. Mas a escolha de Deus para o último apóstolo, que substituiu Judas, foi Paulo no caminho de Damasco. Esse sim foi apóstolo. Ele mesmo afirma que ele foi apóstolo chamado por Deus. Então muita gente também pega isso aí e interpreta de maneira completamente errada, equivocada. E entende que o apóstolo Paulo foi o 13º. E aí tem 14º, tem 15º, tem milésimo, tem milionésimo e vai por aí fora. Uma bagunça. Agora, meus amados, observe. Tenha cuidado com esse negócio. Oh, Deus falou comigo que o pastor tem que descer do púlpito e fazer isso e aquilo. Que isso? Que Deus é esse que não tem ética? Que não respeita a autoridade do pastor? É uma coisa até engraçada. E tem pessoas que acham que isso aí é uma bênção. O culto foi uma bênção. Sim, teve antiética, teve falta de sabedoria, teve um montão de coisa estranha, mas foi uma bênção. Para quem não tem percepção, tudo é uma bênção. Até as coisas mais sem sentido e sem apoio bíblico é uma bênção. Por isso que nós precisamos de pedir a Deus sabedoria. Mas o pastor Antônio é muito crítico. Ele critica tudo o tempo todo. Infelizmente, meus amados, isso é uma verdade parcial. Eu critico, sim, aquilo que a Bíblia critica. Porque é importante entendermos uma verdade entre outras. Aquilo que a Bíblia diz não, eu não posso dizer sim. Aquilo que a Bíblia diz sim, eu não posso dizer não. O problema é que hoje tantas pessoas estão sem ler Bíblia, afastadas da palavra, que eles já criam sua própria Bíblia, uma Bíblia paralela. São opiniões pessoais, um tipo de evangelho humanista, que as pessoas fazem o que bem entendem, está tudo certo. É o caso de pessoas que vivem uma vida completamente fora do padrão moral bíblico e ainda assim tem cargos na igreja. Isso está acontecendo. Vai ter muita surpresa no dia do arrebatamento. Vai ter muita gente que pensa que vai subir. Mas só vai subir escada se estiver por aí perto da sua casa. Mas subir para o céu não vai não. Porque para subir para o céu tem que estar de acordo com a palavra. Tem que estar de acordo com o Senhor. Estão mudando os conceitos. Estão mudando a própria interpretação da palavra. Estão distorcendo a palavra para que suas realidades possam melhor se adaptar aos seus conceitos humanistas. E isso está acontecendo sim, em tudo quanto é denominação evangélica. Eu sou pastor, mas eu sou muito observador. E eu não observo as pessoas e as atitudes e as coisas e os cultos, etc. Eu não observo à luz das minhas opiniões, o que seria uma grande imprudência da minha parte. Eu tenho que observar à luz da palavra, porque a palavra de Deus tem que ser, conforme o Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra do Senhor, ela é o nosso referencial para que possamos julgar atitudes, para que possamos julgar tudo aquilo que diante de nós, de nossos olhos, de nossos ouvidos, se posicionarem. Nós não podemos julgar à luz das nossas opiniões pessoais. Por exemplo, se alguém perguntar para mim, qual é a sua opinião sobre a salvação? Eu vou dizer, claro e nitidamente, nenhuma. Qual é a sua opinião sobre Jesus? Nenhuma. Qual é a sua opinião sobre Deus? Nenhuma. Então, como é que isso pode ser, pastor, não ter opinião sobre Deus, sobre a Bíblia? Não, eu não tenho opinião. O que eu posso dizer é o que está escrito. Está escrito que Jesus é o único Salvador. Então eu vou transmitir isso para você, ponto final. Está escrito que existe céu, existe inferno, existe Deus, existe diabo, existe anjos, anjo caído, anjo não caído. Existe pecado, existe obediência, existe desobediência, existe treva, existe luz. Então o que a Bíblia diz é o que eu digo. Então o que é a Bíblia Sagrada tem que ser o meu manual de regras, tem que ser o meu manual que norteia a minha vida espiritual. Se eu não levar a palavra de Deus a sério, o próprio Senhor Jesus falou em João 5,39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quando eu examino as Escrituras, eu descubro o que não é e o que é pecado. Quando eu examino as Escrituras, eu descubro o que é e não é do mundo. Quando eu examino as Escrituras, eu começo a perceber o que é de Deus e o que é do diabo. Quando eu examino as Escrituras, eu vejo o que é fruto do Espírito e frutos da carne.
Fruto do Espírito você vai ver em Gálatas 5, versículo 22, e fruto da carne você vai ver em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Então nós temos que observar que a sabedoria que Deus nos dá, ela também é um instrumento de elucidação, para que possamos interpretar a palavra da maneira correta. A sabedoria que Deus nos dá é para que nós não façamos injustiças. A sabedoria que Deus nos dá é para que nós saibamos ministrar a palavra de Deus da maneira correta. A sabedoria que Deus nos dá é para que saibamos nos posicionar diante de situações incomuns. A sabedoria que Deus nos dá é para que possamos glorificar o nome do Senhor com nossas atitudes, com nosso testemunho, com nossas palavras. A sabedoria que Deus nos dá é para que nós evitemos que nossa vida seja secularizada, ou por que não dizer mundanizada. Quando eu tenho sabedoria de Deus, eu consigo ser seletivo. Eu consigo perceber o que é do mundo e o que é de Deus. Quando eu não tenho a sabedoria de Deus e uso mais a sabedoria minha, a sabedoria natural, então eu sou enganado facilmente pelo mundo, pela carne e pelo diabo. Então, se você que está me vendo e ouvindo quiser vencer as trevas, quiser vencer o mundo com suas más influências e quiser vencer o seu próprio ego, leva a sério o que está escrito na palavra de Deus. Você e eu temos que praticar a autonegação, isso é, despojar-nos de todas as coisas, conceitos, pensamentos que não estão alinhados com a palavra. Então, se isso acontecer, então nós vamos entender que a sabedoria de Deus chegou na nossa vida e chegou para fazer uma limpeza aqui dentro da nossa cabeça. A sabedoria de Deus limpa tudo. Como? Usando a palavra de Deus. A sabedoria de Deus procede de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Agora, o outro Consolador, que é o Espírito Santo, que habita no salvo, ele é que dá essa sabedoria, é que mostra, é que revela, é que manifesta essa sabedoria na nossa vida, no nosso entendimento. Observe o que está escrito em Lucas 24, 45. Quando o Senhor Jesus estava no 40º dia após sua ressurreição, está escrito assim: e abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Para você compreender as Escrituras, não adianta que se você tiver, por exemplo, eu tenho 3 faculdades, eu fiz letra, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não interessa. Eu falo 150 idiomas. Não interessa. O que interessa é você ter esse mover de Deus dentro da sua mente. Olha o que está escrito de novo. Lucas 24, 45. E abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Quem fez isso? Jesus. Como? Não sei e nem nunca vou saber, porque eu não posso ser Deus. Eu não posso ser Deus. Ele abriu pelo poder dele. Ponto final. É igual você querer, por exemplo, explicar como foi que Lázaro, depois de 4 dias de morto, saiu lá tranquilo e como se nada tivesse acontecido, ressuscitou. Bom, eu não sei. Eu só sei que ele ressuscitou e eu creio porque Jesus ressuscita os mortos. Ponto final. Acabou. Aquilo que é da minha alçada saber, eu fico sabendo. Que não é, eu não me interesso também. Porque eu não quero ser Deus. Agora, um detalhe. Cada um de nós precisa de sabedoria para julgar a nós mesmos e para julgar as atitudes das pessoas. Porque se uma pessoa tem uma atitude leviana, ela é uma pessoa leviana. Mas como é que eu sei que ela é uma pessoa leviana? Porque eu tenho capacidade intelectual e sabedoria de Deus para julgar que é uma pessoa leviana. Um crente de verdade, um crente que tem compromisso com Deus, ele não se envolve com as coisas desse mundo. A Bíblia fala em Hebreus 12, versículo 1. Nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E ainda Hebreus 2:3, como escaparemos nós, se não atentarmos para esta tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram. Nós não estamos neste mundo para criar raízes nele. Nós somos peregrinos. Eu quando falo nós, são aquelas pessoas que é o grupo seleto, aquelas pessoas que estão indo pela porta estreita, pelo caminho apertado. Não estou falando do crente porta larga, não. O crente porta larga, ele nunca vai querer nem ver esse vídeo, com certeza.
Porque o crente porta larga, ele não gosta de que descubra as coisas que ele está fazendo. O crente porta larga, ele gosta do mundo, ele gosta das coisas do mundo. Ele não é muito chegado a se santificar, a viver uma vida de oração, uma vida de compromisso, de vigilância, para não pecar, para não falar besteira, para não pensar bobagem, etc., para não ser carnal, etc. O crente que está na porta larga, ele rapidamente ele acolhe no seu coração as coisas que contaminam. Agora, o crente fiel, esses são poucos. Esses são poucos. Observe que o Senhor falou, muitos são chamados, poucos escolhidos. Então é uma coisa muito séria. Quando o semeador saiu a semear, a Bíblia fala que uma parte da semente caiu na beira do caminho. A outra parte caiu entre pedregais e a outra parte caiu entre espinhos. Até aí são 75% das sementes que o semeador, que é a palavra de Deus, saiu a semear. Somente 25%, um quarto da semente foi em boa terra. Então, quando eu estou falando que são poucos os crentes que são fiéis, a Bíblia mostra é um quarto. E desse um quarto, presta bem atenção nesse detalhe. Quando os senhores voltarem, assim, um será tomado e outro será deixado. Então vai ficar 12,5%. Para pensar. Para pensar no pouquinho de crente que vai subir. É claro que esse pouquinho representa milhões, pois nós temos 8 bilhões de pessoas nesse mundo. Desses 8 bilhões, tem uma pequena parte que é servo de Deus. E dessa pequena parte, uma grande parte que é coração à beira do caminho, coração entre espinhos, coração cheio de pedras e boa terra, só 25%. E na hora de vamos ver, somente a metade sobe. Então é muito sério, não é? É muito sério. E nós precisamos de sabedoria de Deus para entender a palavra, para que as nossas expectativas futuras com Deus sejam cada vez mais fortes, porque nós precisamos pensar nas coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 2. E o versículo 1 diz, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Então, nós estamos comprometidos com o Senhor. Se o crente ainda não tem prazer nas coisas de Deus, a ponto de precisar de ir um pouquinho para as coisas do mundo e misturar a sua vida, esse é crente morno, tem promessa para ele. É crente morno, não é frio e nem é quente, é crente morno. O Senhor diz que vai vomitar da boca dele. É muito sério isso. Peça sabedoria. E você, meu amado, e o irmão, e o amado líder da igreja evangélica, lembre-se, quando acontecer essas coisas, olha, Deus mandou fazer isso, Deus mandou fazer aquilo, Deus é ético, Deus é educado, e Deus respeita quem Ele colocou na liderança. Como é que de repente vai passar a liderança para alguém falar, ó, e todo mundo tem que obedecer, inclusive o pastor? Isso dá margem para outros fazerem coisas mais sérias, mais abrangentes ainda. Se deixar, aí a vaca vai para o brejo, entendeu? Então seja inteligente, não permita que essas coisas aconteçam, porque o Espírito Santo não faz isso. Quem faz isso é o Espírito do homem. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Eu sou o pastor Antônio Carlos. E se alguém quiser, dá um like, compartilhe, faça um comentário. E lembre-se, o amor, ele é o fundamento da união cristã, da fraternidade cristã, que está verdadeiramente em Cristo, como diz as Escrituras. Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus.